Boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui presentes, todos que vão entrar e todos que vão assistir a Purpurina Antenada do mês de novembro, depois, né, no YouTube. Então, quando você estiver assistindo no YouTube, você está sendo bem-vinda aqui. A Purpurina Antenada é a roda de diálogo promovida pela Não é Não. A gente está na nossa 4ª edição. E ela sempre acontece na última semana do mês. Esse mês vai ser nosso penúltimo mês, né, Carol? Dezembro a gente vai ter a nossa saideira da Purpurina, que vai ser uma roda também muito especial para a gente. E me apresentando brevemente, eu sou Letícia, atuo aqui na Não é Não. E antes da gente seguir com o nosso papo aqui, bem legal, com os 2 convidados que estão aqui com a gente, eu vou fazer minha audiodescrição, né? Eu sou uma pessoa de pele parda em tom médio, tenho cabelos curtos, cacheados e escuros, meus olhos aí são castanhos, eu estou usando um brinco dourado em formato de círculo com uma franjinha colorida, cocôs coloridos. Visto uma camisa cinza escura, estampada com a frase cansada assim, calada nunca, disposta em meio círculo do lado esquerdo do peito. Boa, Alex. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao nosso espaço de troca, de conteúdo, de afeto, que é a roda aqui de diálogo da Não é Não. A gente está aqui para falar de temas sérios, de forma descomplicada, de uma forma leve. O formato dessa proposta vai acontecer sempre aqui pelo Google Meet. As gravações, como a gente já mencionou, vão ficar salvas e disponíveis no nosso canal no YouTube, para quem quiser assistir depois. A gente pede o cuidado dos microfones ficarem mutados para não gerar ruído aí na acústica, mas vocês podem usar o chat para interagir conosco, fazer perguntas aqui para os nossos convidados. Eu sou Ana Carolina, sou uma mulher cisgênera, branca, de olhos castanhos, cabelo também castanho, claro, longo, hoje ele está aqui preso num rabo de cavalo, com mechas louras, uso um brinco aqui na orelha esquerda com a estrela azul, em homenagem aqui, né, bastante purpurinado, em homenagem aqui ao nome da nossa roda de diálogo, e visto a nossa camisa com dizer debochada, para sextar com bastante humor e descontração com todos vocês. E antes, gente, da gente começar, a gente quer dar um aviso muito importante aqui, o nosso momento merchan. A gente está nos últimos dias da nossa campanha de financiamento coletivo, são apenas aí 2 semaninhas, 14 dias, para vocês fazerem parte da nossa saideira, que foi planejada com muito carinho por todas nós, para a gente celebrar a força do coletivo feminino. Então, pega aí seu celular, acessa o www.benfeitoria.com/projeto/não é não 2026, escolhe a sua recompensa para apoiar aqui a nossa campanha. Para quem já conhece as nossas campanhas anteriores de carnaval, a campanha desse ano, né, de 2026, está um pouquinho diferente, o valor era destinado aí para produção e distribuição gratuita das tatuagens temporárias, ele vai ser revertido para uma instituição que acolhe mulheres vítimas de violência de gênero, ou seja, o que é bom ficou ainda melhor, como a gente está brincando, né? Agora você apoia o nosso movimento e ainda apoia uma instituição que faz aí um trabalho sério e que faz a diferença para todas as mulheres em situação de vulnerabilidade e de violência de gênero. E se você gostou das nossas camisetas, a notícia boa é que elas fazem parte das nossas recompensas da campanha de carnaval. Então, são várias estampas super irreverentes, coloridas, para alegrar e empoderar aqui o dia de vocês. Então, não perca tempo, adquira a sua e apoie aqui a nossa campanha histórica, porque essa despedida está sendo inesquecível. Agora, acho que dá para a gente começar, não é, Lex? Vamos lá? Boa, Carol. Que 14 dias só para nossa campanha. Vamos lá, todo mundo depois da Purpurina entrar lá para participar. Para a gente dar início ao nosso encontro de hoje, é uma alegria enorme estar aqui recebendo vocês 2 convidados, né, incríveis para falar sobre o tema do mês, que é assédio não é destino, masculinidades e responsabilidade coletiva. A gente optou esse mês por trazer 2 homens por conta de uma alusão ao Novembro Azul, do qual os homens estão mais... o tema é voltado mais para os homens, e a nossa purpurina, que é a nossa roda, a gente sempre pega o tema do mês, né, a cor do mês que está sendo muito abordada, para trazer um tema que a gente debata aqui. E aí, esse mês, a gente trouxe aqui Tiago Oliveira, do Homem Sem Tabu, e Zé Ricardo, do Papo de Homem, né, Instituto Papo de Homem. Então, sejam muito bem-vindos. E para que todo mundo saiba o que esperar dessa roda de diálogo, para que as pessoas entrem no mesmo clima que a gente,
Nada melhor do que vocês dois se apresentarem. Então, eu convido vocês, fiquem à vontade qual vai ser a ordem, se vai ser por ordem alfabética, quem quiser. Então, se apresentem aí, fiquem à vontade. Bom, o Zé já deixou aí na frente, então eu vou começar. Primeiro, boa noite para todo mundo aqui. Antes de eu falar quem é Thiago, né, vou fazer minha audiodescrição também. Eu sou um homem branco, tenho 42 anos, sou careca, não tenho cabelo e não é por opção. A genética, olhos castanhos, barba, hoje fiz a barba, então estou ela meio feitinha assim, uma barba ruiva, tenho tatuagens, às vezes eu pinto as unhas quando eu lembro, quando minha namorada está com tempo de fazer isso para mim. Eu visto uma camiseta cinza, estou de headphone branco, e tô na sala da minha casa, meio fundinho meio apagado, e tem uma samambaia ali no fundo e um ar-condicionado aqui em cima. E primeiro, agradecer, né? Agradecer o convite de vocês. Eu trabalho, na verdade, o Homem Sem Tabu, basicamente, assim, em algumas coisas pontuais, tenho parcerias, obviamente, ainda mais no Instagram, com collabs, isso eu tenho feito bastante, mas o projeto inicial, o podcast que está pausado, sempre toquei quase sozinho, assim, tinha hosts que faziam podcast comigo, tinha o estúdio, mas o Homem Sem Tabu como um todo sou eu, assim, lógico, tem todo mundo ali que sempre ajuda, até seguidores que dão ideias de temas, mas a ideia do Homem Sem Tabu é para falar sobre tabus masculinos, né? Falar sobre masculinidades, falar sobre sexualidade, falar sobre machismo, temas que, obviamente, não são só do universo masculino, longe disso, né? Abrange todo mundo, todas as pessoas, mas e já trouxe vários outros temas também no podcast. Tem vários temas, sei lá, a gente já levei médicas, ginecologistas para falar sobre endometriose, por exemplo, né? Então não fica estritamente fechado nos tabus masculinos e machismo, assim, mas é o principal, né? É o que eu tenho mais, que eu tento levar essa discussão. A ideia é essa, discutir esses temas, fazer com que homens pensem um pouco mais sobre esses temas, né? Acho que eu comecei isso em 2019, então já estamos para 6 anos assim com o Homem Sem Tabu. Vejo uma melhora, porque quando eu comecei eu tinha 10% de seguidores homens, chegou a ter 50-50, estava muito feliz assim com isso, porque é um crescimento assim, e com o público que eu quero falar, né? O meu conteúdo é feito para homem. E hoje em dia deu uma mudada de novo, tem uns 40% de homens, mas ainda assim eu fico feliz com esses números. E é isso, assim. Então, eu não sei, é só para se apresentar brevemente o que o Homem Sem Tabu faz, é isso? Tá, eu acho que é isso, meu. Tem o podcast lá no YouTube, nas plataformas de áudio, se as pessoas quiserem procurar os conteúdos que tem ali. Tem o TEDx, que eu sempre falo muito, porque eu sempre assisti. Eu tenho um cantinho especial no coração ali. Tive a oportunidade de fazer em São Paulo, falando sobre tabus masculinos, né? Os maiores tabus dos homens. Também está lá no canal do TED Talks. Enfim, fiz algumas coisas legais, assim como Sem Tabu. Tinha um quadro de entrevistas num programa da Band, acabei saindo porque eu estava sem tempo, na verdade eu pedi para sair, foi bem triste isso, de entrevistas nas ruas, assim, levando esses temas, né, para as pessoas pensarem e debaterem, enfim, é mais ou menos esse trabalho que eu faço. Também não quero, falo demais, não vou ocupar vocês aqui nessa sexta-feira à noite, estou à disposição e é um prazer estar aqui com vocês, tá? Eu sou Zé Ricardo. Primeiro, antes de me apresentar, acho que é importante registrar o agradecimento a vocês, ao Não é Não, né, por meio do Purpurina Antenada, agradecer em nome do Papo de Homem. Para a gente é uma honra estar aqui.
dessa troca com vocês. A gente, independentemente do espaço de hoje e de como as coisas vão se constituir nos próximos meses, a gente se coloca à disposição para continuar essas conversas, para pensar outras possibilidades, enfim, para que a gente continue, de alguma maneira, firmes nesse movimento de transformação da sociedade. Então, eu sou Zé Ricardo, estou aqui hoje representando o Papo de Homem. Eu sou um homem negro, de pele parda, estou usando óculos, cabelos trançados, tranças compridas na altura do peito, uma camisa jeans azul, barba bem cheia, grisalha. Sou um homem de 47 anos com essa barba toda branca, gente. Quem aguenta um negócio desse? A genética, pois a genética pegou aqui também, Thiago. Enfim. Do meu lado esquerdo tem uma parede branca com um quadro. Lá atrás tem umas duas estantes com livros. O Zé Ricardo, ele é pesquisador nas questões de raça e fazendo intersecção entre raça e masculinidades e raça e cultura. Originalmente eu venho da comunicação, mas observando que algumas questões me atravessavam e eu precisava entender mais sobre isso, eu passo a me dedicar aos estudos sobre as questões raciais. E aí, por uma questão de muita proximidade do tema, quando a gente fala, por exemplo, sobre racismo, a gente tem ali alguns temas que aproximam das masculinidades, como, por exemplo, o machismo. Então, eu começo a fazer esse estudo mais aprofundado, pensando raça e masculinidades, para além do que eu já fazia anteriormente, né, da interseccionalidade de raça, por exemplo, com cultura. Eu venho hoje representar o Papo de Homem. O Papo de Homem hoje é um instituto de pesquisa, está com quase 20 anos de atuação no mercado. O Papo de Homem pensa inicialmente as questões das masculinidades, identificando como que a minha forma de ser homem, como o que eu entendo que é ser homem, ou o que talvez eu não entenda sobre o que é ser homem, esbarra com outros temas sociais, esbarra em outros espaços da sociedade, esbarra com a realidade de outras pessoas e como que nós, conscientes das nossas masculinidades, como que a gente pode, por exemplo, interromper esse ciclo de violências que acontecem contra meninas e mulheres e também contra homens e meninos. Então, os estudos que o Papo de Homem vem desenvolvendo, e aí vocês vão encontrar como Instituto PDH ou como Papo de Homem, os estudos que a gente faz é justamente para, de alguma maneira, fazer com que os homens entendam mais sobre si e, a partir desse entendimento, se tornarem aliados no combate às violências contra meninas, mulheres, também contra homens e meninos e outros grupos historicamente minorizados. Hoje, o Papo de Homem está nesse lugar, né, de uma das referências nacionais dentro das pesquisas sobre as masculinidades, mas, ao mesmo tempo, é um instituto que está indo encontrar com as pessoas, está indo dialogar diretamente com os homens e não com o objetivo de ficar apontando dedos, porque isso afasta o diálogo. A gente está muito mais no sentido de estudar para entender o que é que os impactos das masculinidades para criar pontes. Nesse processo de pontes, né, de troca, a gente consegue impulsionar uma maior conscientização por parte dos homens para olhar para a sociedade com a outra lente que não seja a lente do seu próprio umbigo, né, das suas próprias questões individuais. O Papo de Homem, ele atua na área de pesquisa, mas também produção de documentários, pensa também consegue discutir as masculinidades por meio de palestras, treinamentos em empresas, enfim. A gente vai encontrando formas diferentes de trazer, né, de garantir que essas discussões elas continuem. E aí, pensando nas pesquisas, talvez a gente fala assim, do Papo de Homem, as pessoas, né, ficam tentando puxar pela memória aquele documentário, aquele material, exatamente. O documentário, nós produzimos 3 documentários ao longo, na verdade, 2 documentários ao longo desses anos. Estamos produzindo agora o 3º. Primeiro documentário em 2017, por meio da pesquisa Precisamos Conversar com os Homens sobre Violências, e aí focando nas violências contra mulheres. Só que ali a gente percebe que existe um movimento de violências dos homens contra os próprios homens. A gente percebe, não, a gente
identifica por meio de dados, porque isso a gente já sabe, né? A gente já percebia. E esses dados levam a gente para uma segunda pesquisa, que é a pesquisa do silêncio dos homens, que ouviu mais de 45 mil pessoas, justamente para tentar entender como é que se formavam ali esses silêncios, por que os homens não querem conversar, quais são os temas. E aí, dessa pesquisa, a gente também gera um documentário homônimo, O Silêncio dos Homens, ambos disponíveis de forma gratuita no YouTube, para ser assistido em casa com a família, no trabalho, em rede, pensar nos espaços de diálogo, enfim, é um documentário para a gente entender ele como uma matéria de discussão. E agora, assim, desde 2023, a gente está se aprofundando cada vez mais nas realidades de meninos adolescentes de 13 a 17 anos. Nós realizamos uma pesquisa, a gente ouviu cerca de 2.500 meninos no Brasil, meninos entre 13 e 17, mas a gente também ouviu meninas entre 13 e 17, pais, mães e pessoas responsáveis por meninos dessa faixa etária, homens acima dos 18, mulheres acima dos 18. Tudo isso para que a gente conseguisse, se o nosso foco é pensar como que os meninos estão formando as suas ideias de masculinidades, como que a sociedade está lendo esses meninos e como a sociedade trata esses meninos. E aí hoje a gente está trabalhando num documentário que também vai ficar disponível de maneira gratuita, com esse aprofundamento, né? Sobre quais são as dores, as dificuldades, as potencialidades, os sonhos desses meninos de 13 a 17, como eles se enxergam e como a sociedade enxerga esses meninos. Então, basicamente, essa é a nossa apresentação do Zé Ricardo e do Papo de Homem. Muito obrigada, meninas, pela apresentação de vocês. Super rico, inspirador ouvir ambos. Agora vamos falar um pouquinho do nosso tema, porque estamos aqui, né? O tema desse quarto encontro do Purpurina Antenada é o combate ao assédio contra a mulher, porém a partir do olhar masculino. A gente optou por fazer um pouquinho diferente, abrir mais o escopo, de forma a abordar as masculinidades e a experiência de ser homem nos dias de hoje, como forma de trazer novas camadas aí para a discussão do tema. O assédio e as demais violências de gênero não são inevitáveis, elas nascem de padrões de comportamento e de masculinidades que podem e precisam ser transformados na nossa sociedade. Então, nessa roda de diálogo de hoje, da Não é Não, a gente vai refletir sobre como que os modelos de ser homem impactam a vida de nós, mulheres, mas também a vida de vocês, dos próprios homens. Então, mais do que apontar falhas, né, como o Zé já colocou aqui, apontar os dedos, né, individuais, a proposta hoje é a gente pensar junto, né, nas responsabilidades, que é de todos, né, responsabilidade que é coletiva, de construir as relações baseadas em respeito, em cuidado e em liberdade. A gente sabe que os homens são vítimas, tanto quanto nós, mulheres, desse sistema que é patriarcal, que nós todos aqui estamos inseridos, então nada mais justo que a gente trazer eles para o debate, convidar vocês para o debate com a gente. Então, fica aqui o nosso pontapé inicial para esse encontro ser um espaço de reflexão, de escuta mútua, nessa construção, né, de relações mais justas, mais cuidadosas e livre de violência. Então, a gente preza aqui por um diálogo seguro e acolhedor. Agora, vamos começar como de praxe, Letícia? Vamos começar com levantamento estatístico dos números? Vamos lá, de costume, né? A gente sempre traz os dados aqui. Eu fico com esse papel de trazer os dados normalmente. As notícias ruins e alarmantes ficam comigo, cara. Vai aí, joga essa parte aí. Mas é sempre importante a gente trazer esses dados, né? Fazer da brincadeira, que é para a gente entender a importância da gente estar trazendo esses assuntos. Então, a gente sempre começa com esses dados justamente para as pessoas que estiverem assistindo entenderem que não é tipo, a gente decidiu do nada, né? A gente sempre tem uma base. Então, quando a gente pensa no impacto do machismo na vida dos homens, que a gente sempre fala muito, né, das consequências do machismo com nós mulheres, né? O que é que acontece com a gente, é sempre que a gente fala aqui. Mas quando a gente pensa nesse impacto do machismo na vida dos homens, é quase que impossível não falar das taxas de suicídio, porque o machismo e a pressão que os homens sofrem toca vocês de diversas maneiras e nem todo homem vai conseguir lidar ou sair disso, né? Então, segundo a Fiocruz, em 2021, mais de
teve mais de 15,5 mil suicídios no Brasil, dos quais cerca de 78% foram de homens. E em termos de mortalidade por doença ou expectativa de vida, a expectativa de vida ao nascer do brasileiro, em 2023, é de 76,4 anos, de acordo com a Agência Brasil. Sendo que a expectativa de vida dos homens é de 73,1 anos, enquanto a expectativa de vida das mulheres é de 79,7 anos, segundo o IBGE. E um último dado também que a gente trouxe, né, que a gente pegou, é de uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia, lá de 2024, né, do ano passado, que apontou que 52% dos homens brasileiros com mais de 40 anos já admitiram ter enfrentado dificuldades de ereção. Ou seja, né, aqui a gente reuniu estatísticas que atravessam a saúde mental, taxa de mortalidade e a expectativa de vida dos homens, e também sobre a virilidade e essa pressão social, quando pensamos sobre a prontidão sexual que o homem ele deve ter em relação à sexualidade específica, né? Inclusive, eu estava até vendo alguns meses atrás, que os meninos entre 17 e 20 e poucos anos estão começando a usar remédios, né, que as pessoas normalmente usam quando chegam na terceira idade e não conseguem mais ter ereção, para evitar o risco de poder passar por uma situação, né, de impotência sexual. Então, feito esse rápido contexto aqui para vocês, a gente queria agora, né, convidar vocês dois para dividir com a gente suas experiências pessoais e como o tema de hoje faz parte das suas vidas. Então, a pergunta inicial é a seguinte: como vocês aprenderam a ser homem, né, na família, comunidade, escola, os lugares que vocês viveram? Fiquem à vontade também de escolher a ordem de responder. Ó, o Zé vai deixando, eu vou falando. Só esqueci da audiodescrição de falar que eu uso óculos. Obrigado, Zé, por ter falado, eu ter lembrado. E uma curiosidade, o Homem Sem Tabu, ele começa, o primeiro vídeo do Homem Sem Tabu falando sobre impotência, né? Porque eu morava com um amigo e ele com 20 anos, assim, 22 anos, tomava, enfim, esses remédios azuis aí, toda vez. Tava indo toda vez. Ele falou, tô atrasado para um date, e aí ele falou que ele tinha que comprar. E aí eu achei estranho e comecei a conversar com ele sobre isso. A gente ficou mais de hora conversando. E era isso, né? Insegurança, e assim, ele falhou uma vez, falhou a segunda e já era. Toda vez que ele foi, ele tinha que tomar para se garantir, né? E o Homem Sem Tabu começa porque na hora que ele vai embora, assim, inclusive atrasado pro date dele, ele me agradece, ele diz, nunca conversei dessa forma, porque foi uma conversa, os dois comediantes, e a gente é amigo, então foi leve a conversa, né? Ele disse, eu nunca tive um amigo com esse tipo de conversa. Eu nunca falei disso com ninguém. Ele tinha 22 anos, nunca tinha conversado disso com um amigo, sabe? E aí ele falou, pô, seria muito legal se todo mundo pudesse ter uma conversa tipo essa. E foi embora e eu falei, caralho, o que eu vou fazer com essa informação? E eu gravei o vídeo, enfim, o Homem Sem Tabu começou nisso, assim, né? Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Eu aprendi a ser homem, acho que do jeito que a maioria aprendeu a ser homem, né? Assim, apesar da minha pai e mãe, minha mãe ser uma mulher um pouco mais à frente, assim, professora, então sempre lidou com crianças e adolescentes, então acho que esse contato com ela fazia com que minha mãe tivesse uma cabeça mais aberta para as coisas, e enquanto meu pai, assim, o homem clássico, que hoje tem 70, vai fazer 70 anos, pobre, durão, e é isso, o homem não chora, o de sempre, né? O de sempre. Então, também nada disso assim como justificativo, né? Ele não estudou, não é isso, mas é quem é meu pai, né? Essa figura. E era isso, né? Não tinha muito esse lance do chorar, de ser homem, de fazer coisas de menino. É o que a gente tem por aí, né? Cresci
dessa forma, assim, né? E com a família muito parecida, assim, tios, tias, na mesma... com a mesma ideia do que é ser homem, né? Ouvi até recentemente, mas isso eu já ouvia também quando era menor, e tanto é que eu acho que isso me dificultou, que, por exemplo, terapia era coisa de homem fraco, ou terapia não era coisa para homem, assim. Eu fui começar a fazer terapia com, sei lá quantos anos eu tinha, quase 30 anos nas costas, sei lá, 25 anos nas costas, porque eu não estava conseguindo lidar com um término de namoro de 6 anos, assim. Enfim, estava noiva há um mês e foi horrível e eu não sabia mais o que fazer. Era isso. Meu pai chegou em casa e eu estava em posição fetal, eu juro para vocês, no meio da sala, chorando pra caramba, assim. E ele, porra, morreu alguém, né? Aí eu falei que era ainda, olha só, né? Falei o motivo e ele, porra, mas aí também vai ficar chorando por mulher? Mulher tem em todo lugar, né? É o tipo de pensamento que se tem, assim, né? Então, estava desempregado na época, inclusive, estava fudido, assim. E aí ele começou a pagar minha terapia. Eu falei, ó, você quer me ajudar? Paga-me uma terapia. E eu era bem preconceituoso com isso, porque eu achava que eu não era doente. Como que eu vou fazer terapia? Eu não sou doente. Então, acho que isso também vai desenvolver aqui na nossa conversa o quanto esse machismo nos prejudica, né? Tirando essa educação, eu não tenho lembrança de a pessoa, o Thiago, apesar dessa educação, ser assim, eu não era o moleque mais escroto da escola, assim, sabe? De fazer umas coisas que a gente vê por aí que eu via acontecendo. Eu sempre me vi um pouco diferente das outras pessoas e entendia aquilo como algo, mas por que tem que ser assim, sabe? Internamente, eu sempre fui uma pessoa que se questionava muito, assim, por que eu não posso fazer isso aqui? Por que eu não posso chorar? Ou por que eu não posso, sei lá, fazer qualquer atividade que seja relacionada ao feminino, né? Então, eu acho que isso também acontece, né? De pessoa para pessoa, independente do meio ali que você nasceu e de como é. Eu acho que talvez tenha algo intrínseco, assim, que é único de cada pessoa. Então, eu sempre me vi nesse lugar de meio de questionando um pouco as coisas, assim. Obviamente que, mesmo questionando as coisas, eu sempre dou esse exemplo. Eu não gosto de dar esses exemplos, eu não gosto de me expor assim, mas eu acho que é importante para o que a gente está se propondo aqui. Eu fui o tipo de adolescente, eu falei, não fazia coisa escrota, né? Depende a visão que é ser escroto, né? Eu lembro muito claramente quando adolescente de carnaval, por exemplo, que carnaval, é aquela, enfim, vocês sabem muito bem sobre carnaval, que era tá ali todo mundo e tá passando uma guria, uma mulher, né? Todo mundo ali adolescente, né? Uma mulher passando e de você prendê-la as duas mãos na parede e falar, só pode sair daqui se você me der um beijo. Eu já fiz isso na minha vida. Hoje assim, é bizarro eu lembrar disso, entende? Mas é isso. Fez parte da minha adolescência. Nunca forcei, né? Assim, nunca fui o cara que chegou beijando, mas só de você impedir uma pessoa no meio de uma festa, falar, só vai sair daqui se me der um beijo, na minha cabeça aquilo era menos pior do que chegar beijando como vários amigos faziam, mas óbvio que é ruim tanto quanto, né? E eu fazia esse tipo de coisa. Então, isso. Eu acho que eu cresci sendo homem dessa forma. Normalmente, eu não sei se pode, acho que pode falar de tudo aqui, pode, né? Assim, eu vou cuidar só, porque às vezes mas, por exemplo, eu já falei isso várias vezes. Eu cresci achando que homem mesmo e tal estava muito ligado ao seu órgão genital, ao seu pênis, ao seu falo, assim, né? Tanto é que eu tenho nitidamente a clareza, a visão de hoje, de também adolescente ali, no meio de um churrasco, você está entrando no banheiro com uma trena para você ficar medindo o seu órgão para saber entre os amigos qual é o que tem. E, obviamente, hoje eu tenho certeza disso, todo mundo deve ter mentido na hora que saiu do banheiro e falado, porque era isso, a gente tinha que
sei lá, se provar homem de alguma forma, né? Eu lembro de todos os meus amigos transarem com garotas de programa para perder a virgindade. Eu fui o único, eu também dizia que sim, porque eu não queria ficar fora do grupo, não queria ficar fora das conversas, mas eu não queria perder a minha virgindade, eu não queria que a minha primeira vez fosse com uma garota de programa, nada a ver com a garota de programa, mas eu não queria isso, eu queria que a minha experiência fosse. Hoje eu falaria que eu queria uma experiência fluida, mas na época eu não tinha nem esse vocabulário. Mas é isso, eu mentia sobre ter transado já. Então, assim, eu acho que, para resumir, a minha construção de ser homem foi muito parecida do que a gente vê até hoje e o que a gente relaciona com masculinidade tóxica, com machista, né? E eu acho que foi isso. Eu falo demais, vou deixar o Zé falar e depois que eu for lembrando eu vou trazendo aqui. Mas acho que é isso. Ainda bem que a gente muda, ainda bem que a gente... E eu acho que o círculo, né, as pessoas que a gente conhece, eu agradeço cada amigo meu, cada mulher que eu conversei, homem, né, porque acho que também tem isso, né, o nosso círculo de amizade influencia muito o que a gente enfim, acho que resumidamente é isso, tá, gente? Pensando sobre como que eu aprendi a ser homem, a sociedade me ensinou, acho que muito mais do que eu ter aprendido, a sociedade me ensinou o que seria ser homem. E é por isso que a gente, no Papo de Homem, tem defendido muito a ideia de, pensando nos meninos, por exemplo, que nós precisamos, né, criar meninos melhores. E quando a gente fala nós precisamos criar meninos melhores, a gente está falando das mães, especificamente. A gente está falando da sociedade, cada um do seu lugar. Porque a sociedade é que cria os meninos, né, infelizmente. Posso dizer por experiência própria que eu aprendia uma coisa em casa, eu aprendia que é importante ser obediente, né? No caso a minha mãe, porque meu pai, eu estou dentro da estatística, né, de ter crescido sem a presença paterna. Ele vinha e desaparecia esporadicamente, mas assim, eu aprendi que eu precisava ser obediente à minha mãe, ser respeitoso às minhas irmãs, aos mais velhos. Aprendia na escola valores importantíssimos, mas entre a minha casa e a escola tem a rua. E é na rua que as coisas acontecem, né? Eu não estou dizendo que em casa não acontece e que na escola não acontece. Esses lugares também são polos de muitas violências. Mas no meu caso, tinha a rua. Então, eu não adiantava para mim, na minha cabeça, ser um excelente filho, um excelente irmão, ser um excelente aluno, mas na rua eu apanhava. Cada vez mais eu apanhava, eu virava piada, eu era o saco de pancada dos meninos, dos meninos ali da minha idade, dos mais velhos. Tinha uma questão também das rivalidades de bairro, então, dependendo do bairro que você estava, que você passava, né? Eu ia andando de casa para a escola, e aí, a depender de onde você passa, os meninos daquela rua que não te conhecem também, né, correm, te agridem, te botam para correr. Então, são várias violências que vão acontecendo ali. Eu não consigo não trazer um outro aspecto de um outro professor para me ensinar o que é ser homem, a não ser a sociedade. A gente aprende desde muito cedo o que é ser homem. A gente nem aprende o que é ser menino antes, a gente aprende o que é ser homem. O que é ser menino, acho que é introduzido ali antes de você nascer. Depois que você nasce, você já começa o processo de se tornar homem, né? Porque mal você fez um menino completa 1 ano, 2 anos, já estão pensando quem é a namoradinha dele, que ele vai ser o pegador. Então, a sociedade começa a botar um monte de coisas na cabeça da gente, né? Além das questões da sociedade, de uma maneira mais ampla, também questões um pouco mais estreitas, como, por exemplo, as relações familiares. O meu cenário familiar também me colocava numa condição de absorver alguns aspectos do que seria ser homem, mesmo sendo muito menino. Meu pai, ele deixa a nossa família quando eu tinha ali 6 anos de idade, e a partir dos 6 anos de idade eu preciso começar a suprir necessidades que ele deixa. Eu preciso inicialmente pagar contas, com 7 anos de idade, sair para pagar conta, ir ao supermercado, cuidar das minhas irmãs, cuidar da casa dentro do que era permitido ali.
sobre o que é ser homem, porque tinham tarefas que não podiam ser feitas. Com o passar do tempo, isso muda muito, porque eu começo a fazer tarefas que tornem a vida da minha mãe um pouco mais tranquila. Então, a sociedade vai me empurrando para esse lugar. Vai ter que trabalhar. Então, eu começo a trabalhar muito cedo, com 7, 8 anos. A vida começa a colocar a gente nesse lugar. E é interessante a gente pensar que quando os meninos estão no seu processo de construção de ideia sobre o que é ser homem, a sociedade vai colocando esse menino em lugares específicos e não permitindo que eles entrem em outros. Como, por exemplo, uma menina que começa a trabalhar numa circunstância hipotética, tá? E não que eu esteja defendendo que tem que acontecer isso. Eu acho que nem menino nem menina tem que trabalhar ainda no seu período de infância, né? Mas uma menina que começa a trabalhar, que precisasse começar a trabalhar ali com seus 7, 8 anos, é algo impensado. Não, não pode, ela é uma menina. Mas o menino está no lugar da força, então ele pode. E a gente faz isso. A gente faz isso. A gente olha o corpo daquele menino como se fosse o corpo de um homem e coloca aquele menino em circunstâncias muito complicadas. Então, a partir dessa realidade da sociedade está o tempo todo me dizendo o que é ser homem, mesmo que naquele período de menino e de pré-adolescente eu não consiga nem entender o que está acontecendo, a gente vai vivendo algumas experiências que não são muito agradáveis. Então, eu fui abusado sexualmente 3 vezes. Uma muito pequena ainda, ali com meus 7, 8 anos de idade. Depois, com 11, 12 anos. E depois, com os 16. Então, tudo isso, todas essas vezes, porque, na verdade, a primeira vez, por conta da ausência da presença, da ausência constante e frequente de uma figura de responsabilidade. Então, a minha mãe precisava sair para trabalhar e meu pai não estava com a gente, eu ficava exposto. Depois, e as outras 2 vezes, por questões que envolviam o trabalho. O meu corpo de menino exposto num lugar que seria o corpo de um homem. E ninguém lia ali como o corpo de um menino, lia como o corpo de um homem. Então, é um corpo que pode ser abusado de diversas formas diferentes, inclusive sexualmente. Então, se vocês perguntarem hoje para muitos homens o que é ser homem, muitos vão dizer que não sabem. Muitos vão dizer que não sabem. Justamente porque muitos desses papéis estão todos embaralhados ainda. E aí, como o Thiago traz, a terapia vai ser uma ferramenta para ajudar a organizar essas ideias. Os diálogos vão ajudar, as rodas, né, de conversa vão ajudar a organizar essas ideias. Então, eu aprendi, se eu tiver que dizer quem foi o professor que me ensinou o que é ser homem, a sociedade me ensinou o que é ser homem, mesmo que eu não entendesse nada daquilo. E aí, para minha sorte, eu tive alguns personagens assim na minha vida que foram não me deixaram perder a humanidade. O meu avô materno, que é quem praticamente me criou, junto com a minha mãe, e a minha avó materna. Então, essas figuras são as figuras que não deixam com que eu desumanize de vez. E eu tive sorte. Mas hoje, pensando na nossa sociedade, a realidade que a gente está encontrando hoje de homens extremamente violentos, muito vem dessa situação, dos meninos, desde muito cedo, serem criados pela própria sociedade e serem criados de maneira equivocada. Então, hoje a gente tem esse papel, né, de pensar como que... eu acho que não é só pensar como a gente colaborar para que os meninos cresçam sabendo o que é ser homem, mas é colaborar para que os meninos cresçam entendendo de verdade o que é ser homem, e não necessariamente reproduzindo as violências que eles estão aprendendo a vida toda. Não sei se ficou confuso, não sei se ficou nítido para vocês, mas essa é a minha visão, né, sobre como que eu aprendi o que é ser homem. Infelizmente, eu não tive ninguém do meu lado que me colocasse junto e que me orientasse em todos os momentos da minha vida, nos momentos mais importantes. Infelizmente, eu não tive. Mas eu tive, ao mesmo tempo que eu tive a sociedade me empurrando para lugares que tiraram a minha infância e me colocaram no lugar de homem cada vez mais cedo, eu tive ali algumas figuras que ajudaram a humanizar o processo e garantindo que eu não me perdesse de vez.
Bom, eu vou sair um pouquinho do roteiro aqui, porque eu fiquei um pouco tocada com você, Zé, e vou começar agradecendo duas coisas. Primeiro, por me lembrar que a sociedade é professor, sim, e muitas das vezes um professor tirano. E segundo, por partilhar a sua experiência aí pessoal, né? Então, todo o meu acolhimento com as suas vivências que você trouxe aqui. E agora eu vou voltar, então, para o Tiago, tá? Para a gente começar a fazer as perguntas, então, um pouco direcionadas. Tiago, a gente pensa... Tá. Pode? Eu posso só fazer duas observações? Com certeza, claro. Primeiro, eu até anotei aqui, né, Zé falando, a sociedade ensina, né? Você tem eu tenho um exemplo, eu faço Uber em Porto Alegre. E aí, esses dias entrou uma mãe e um filho criança, assim. E aí a conversa, resumidamente, era ele ia no aniversário do amigo dele. E aí ele precisava comprar o presente para esse menino. E aí, conversando com a mãe, ele queria dar uma Barbie pro amigo dele. E aí a mãe falou que ele tinha que escolher outro presente. E aí ele falou, mas por que eu não posso dar uma Barbie? Porque eu gosto... Ele tinha Barbie, o menino tinha na casa dele. E eu fiquei pensando, caramba, né? Você pode ter uma família que te cria livre, enfim, sem preconceito, um brinquedo, você brinca com um carrinho e com Barbie, tanto faz. Mas a gente não cresce aqui, né? Existe um mundo assim, então, óbvio, isso talvez a mãe dele, não sei como manejou e lidou com isso depois, mas já ensinando que o mundo é diferente, mas como é difícil, né? Você pode ter, sei lá, tentar fazer a melhor coisa da educação dos seus filhos, mas o mundo lá fora vai mostrar o preconceito, vai mostrar um monte de coisa. Então, acho que isso, eu não tenho filho e eu acho que nossa, deve ser bem difícil. E a segunda coisa, só como eu sempre resisto em falar sobre isso, porque eu acho que isso talvez ainda não seja algo, mas acho que é algo que me ajudou de alguma forma, nem que seja algo inconsciente aí, e eu acho que o Freud lá estava certo e meu inconsciente me protegeu por muitos anos, que eu vivi violência dentro de casa, não eu, né? Eu vi minha mãe apanhando do meu pai. Então, quando eu era menor e isso aconteceu, eu não entendia muito bem aquilo, sabe? Mas eu lembro de eu ter certeza de que aquilo não era certo, obviamente, até porque eu acho que ninguém vê um ato de violência e acha que aquilo talvez, sei lá, seja certo, a não ser que você vive naquilo e entende que aquilo faz parte da sua vida. Mas não era algo tão frequente, mas isso aconteceu algumas poucas vezes, mas eu vi, pelo menos que eu vi. E então eu tinha certeza que aquilo não era certo, não era legal e que eu não queria que aquilo se repetisse na minha vida de alguma forma, sabe? E de verdade mesmo, isso eu realmente acho que eu reprimi isso de alguma forma, porque eu lembrei dessa situação e foi bem chocante, inclusive. Estava num grupo de discussão na época da pandemia, tinha um aplicativo que a gente só fazia uns grupos de discussão que era só por áudio. Não sei se vocês lembram disso, eu não lembro o nome do negócio. Mas, não lembro o nome daquilo, mas era isso, tinha várias salas, assim. E eu tinha uma sala lá, e aí o tema era violência e tal, e aí numa hora que eu mutei meu microfone, tava ouvindo o pessoal falar, mas veio não sei porquê, e aí também, enfim, aí só a minha terapia, né? Mas eu vi uma das cenas nítidas, assim, tanto é que eu nem consegui participar mais do negócio, que eu falei, caralho, isso aconteceu e foi bem difícil, né? Até, enfim, eu não vou me aprofundar porque não é o objetivo agora. Mas é isso, eu acho que esse tipo de coisa também, de alguma forma, talvez tenha contribuído para a pessoa que eu sou hoje, sabe? Acho que tem relação com a pessoa que eu sou hoje. Agora vamos continuar com você mesmo, Tiago. A gente pincelou ali no início, muito rapidamente, né, na contextualização que a gente fez, as inúmeras pressões sociais, né, que vocês enfrentam, o resultado aí da nossa sociedade patriarcal. Você pode compartilhar com a gente algum episódio, muito pontualmente da sua vida, né, da sua experiência pessoal, um episódio que você se sentiu pressionado a agir de determinada forma por conta do seu gênero? Olha,
Ah, de verdade, eu vi, a gente falou, teve a reunião na semana passada, eu olhei o roteiro e eu fiquei pensando nisso um tempo. Eu não tenho algo tão, uma situação, nossa, esse aqui é um exemplo de exemplo para dar sobre isso. Mas eu acho que essa, essa pressão, talvez, para ser fortão, para ser homem, muito em relação a mulheres, assim, sabe? Tipo, eu já me vi adolescência, no começo da vida adulta, num ritmo me relacionando com pessoas de uma forma, inclusive, muito irresponsável, assim, tipo, não, não necessariamente eu ficava com algumas pessoas porque eu realmente queria, ou porque tinha criado uma conexão, ou porque coisas. Não estou falando que a gente só fica com pessoas super conectados, e não estou falando sobre isso, né? É, e não é nenhuma crítica a sexo casual, por exemplo. Mas eu me vi várias vezes em situações que talvez eu não queria estar muito ali, sabe? Ainda mais adolescente, sabe? Ah, o cara ficou com uma pessoa, você fica com outra pessoa, e nesse vai ir com todo mundo, assim, sabe? Acho que são coisas que hoje em dia eu olho e falo, bah, eu não teria feito muitas dessas coisas, assim, sabe? É, então acho que talvez esse tipo de comportamento em relação a relacionamentos é algo que podia, de alguma forma, pensar que tinha essa pressão, assim. Mas como eu disse antes, assim, eu nunca fui uma pessoa, eu nunca me entendi como iguais, assim, a maioria dos meus amigos, assim, ou das pessoas que eu convivi, assim. Então, sempre fui muito emotivo e talvez, talvez também um exemplo pode ser. Eu sempre fui muito emotivo, mas com pessoas muito próximas, assim. Então, eu, sei lá, tinha alguma coisa de falar com a minha mãe, que acho que é a pessoa mais próxima, que eu mais amo, assim. É, e chorar na frente dela não era um problema, mas acho que chorar na frente de outras pessoas, assim, de boa, talvez fosse algo que eu também tenha me segurado em vários momentos, assim, e acho que tem a ver com isso, né, de, não, você não vai demonstrar sentimentos, fragilidades, esse tipo de coisa, né, se colocar vulnerável para outras pessoas. Então, acho que isso também tem relação com isso, assim. Não sei, talvez se eu lembrar de alguma outra coisa mais chocante ou mais específica, eu compartilho aqui com vocês. Mas acho que esses são alguns exemplos, assim. Massa, Tiago, obrigada por compartilhar. Zé, agora eu vou fazer uma pergunta para tu. Um tema que é muito importante para a gente aqui na Não é Não é o combate ao assédio contra a mulher, né? E esse mês, esse tema, ele ganha mais visibilidade por conta do dia 25 de novembro, né? Que é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, que tem até os 21 dias de movimento, né? Para mobilização contra a violência contra a mulher. E é uma data fundamental para a gente falar sobre essa conscientização e lutar contra essa violência de gênero. Então, como você vê hoje a juventude tendo acesso a tantos movimentos que acabam por propagar um comportamento de violência contra a mulher, principalmente com os meninos mais jovens, nesse meio como se estivesse indo meio que não, né? Indo de contra com que a gente luta e a gente estuda. Tem uma questão, e a gente conseguiu comprovar por dados na pesquisa Meninos, nessa pesquisa que eu falei sobre adolescentes, Meninos Sonhando os Homens do Futuro, que é uma necessidade dos meninos de pertencerem a algum grupo. E do medo deles de não pertencerem a nenhum grupo. E a gente está falando aí de 70%, quase 70%, 65%, um volume muito grande de meninos nessa tensão, né, de sentindo a necessidade de fazer parte de algum grupo. E mesmo que esse pertencimento aos grupos não seja necessariamente para falar sobre suas dores, mas é onde, hipoteticamente, ou onde, teoricamente, essas dores vão ser acolhidas. Então, quando esses meninos encontram
grupos que acolhem as suas dores, as suas necessidades, o que nós, enquanto pais, e nós, enquanto sociedade, o que a gente não quer escutar, porque a gente não tem tempo, e porque os meninos não precisam de escuta, porque é assim que a gente faz, né? Não, vai lá, se vira aí. Tá reclamando disso, isso não tem que reclamar, isso é besteira, isso é coisa de menina. E aí, quando a gente vai agindo assim, tem algum grupo que se coloca ali, teoricamente, predisposto para acolher as dores desses meninos. E quem tem feito isso hoje muito bem são esses grupos que têm propagado as violências contra mulheres e meninas. Infelizmente. Né, esses grupos, eles têm, têm usado de uma maneira muito ampla uma série de artifícios que vão ali trazendo os meninos cada vez para perto, nesse lugar do eu entendo a sua dor, eu entendo o que você está passando. E esses meninos, quando a gente percebe, esses meninos já estão ali sendo bombardeados com ideias de uma masculinidade tradicional, e mais do que tradicional, violenta. Né? Aquela masculinidade que a gente, né, há muito tempo, que constituiu a sociedade brasileira. Aquele tipo de masculinidade lá de trás, né, que constituiu o que a gente tem hoje como sociedade. E aí esses meninos, com medo de deixar de fazer parte e querendo fazer parte de algum grupo, eles vão reproduzindo essas violências que estão sendo ensinadas ali. Porque eles estão cada vez mais... Se os meninos estão sendo cobrados para deixar de serem machistas, para terem um comportamento específico, né, menos violento, e eles, ao mesmo tempo, estão sofrendo violências por conta disso, eles vão ter que se acomodar, se aconchegar em algum lugar. E é nesse lugar que eles estão aconchegando. Eles estão entendendo que, para responder às violências que são imputadas a eles, somente respondendo com violência também. Então, pensando nessa questão, assim, infelizmente, os meninos estão fazendo parte. A gente, enquanto menino, aconteceram situações muito parecidas, né? Enredados sempre pela violência, e hoje os meninos estão aí, infelizmente, sendo cada vez mais, eu queria usar a expressão que eu não sei se é adequada, e se vai polemizar, mas cooptados por esses grupos, que eu não vou citar nomes aqui, mas que têm insistido, né, no discurso de violência contra meninas e mulheres, contra meninos e homens que pensem diferente, e contra pessoas de grupos minorizados, né, grupos historicamente minorizados. Então, infelizmente, esse é o cenário, né? E por isso que os meninos, pela escuta, é que os meninos estão cada vez mais aderindo a esses discursos. E aí eu volto no ponto que eu trouxe inicialmente, que é, se nós passarmos a realmente escutar esses meninos, a cuidar dos meninos, cada um de onde está, insisto em reforçar que eu não estou falando das mães que são as únicas responsáveis. Não, todo mundo, todos nós somos responsáveis. Se a gente entende isso e coloca esse cuidado em prática, a gente vai ter homens diferentes no futuro. É impossível, se a gente está repetindo as mesmas formas de criar meninos, que a gente queira que homens sejam diferentes. Então, a gente precisa mudar a nossa forma de criar meninos para que a gente possa ter no futuro homens diferentes, homens melhores. Total, total. Aí é aquele momento, Carol, que a pessoa para ficar pensando assim com o triplex na cabeça. A gente brinca aqui que os convidados alugam vários triplexes, né? nas nossas cabeças. E isso é o objetivo, gente, sessão de terapia coletiva. A gente começa a escutar, assim, ficar pensando várias coisas e depois tem que pensar na pergunta seguinte e a gente fica, então. Tem uma questão assim, que gerou que construiu esse triplex na minha cabeça, que foi quando a gente foi começar a construir o Projeto Meninos, e aí a primeira pessoa com a qual a gente conversou, que é uma psicóloga, na verdade acho que ela não é psicóloga, ela é professora, mas ela é dedicada a pensar questões de raça e questões relacionadas aos adolescentes. E ela perguntou, vocês querem estudar sobre meninos, mas por quê? Ninguém quer saber nada sobre meninos, ninguém está nem aí para os meninos. E a gente ouviu isso em 2022,
há 3 anos atrás. Então, e ela falou uma coisa que é, as pessoas, literalmente isso, tá, gente? Literalmente. Para as pessoas, criar meninos é deixar os meninos no chão. Ah, não, deixa no chão que ele cresce. É literalmente isso que a gente pensa. Se a gente não cuidar, se a gente não fizer diferente, não vai ter mudança social. Não vai ter. A gente vai passar. Bell Hooks fala isso. Não é só o Zé Ricardo, não é só o Papo de Homem, não é só a pesquisadora com quem a gente conversou. Bell Hooks fala exatamente isso. Se a gente quiser pensar num futuro diferente, a gente precisa agora, neste exato momento, conversar, estudar, se aprofundar nas questões relacionadas a meninos. Porque senão, e ela fala justamente isso, porque senão daqui a 20, 30 anos a gente vai voltar aqui e vai estar conversando a mesma questão, de novo falando sobre combate às violências contra meninas e mulheres. Total, exatamente isso. Obrigada, Zé, pela partilha. Com certeza, vários triplex na cabeça de todo mundo agora com essas informações. Tiago, eu vou fazer uma pergunta para tu agora, que é outro assunto que a gente precisa abordar também, é o impacto do machismo na saúde de vocês homens, né? A gente sabe do impacto na nossa vida, a gente sabe, através de pesquisas, o impacto na vida dos homens, mas a gente acha importante também trazer um pouquinho de vocês. Então, assim, como o machismo afeta a vida dos homens, por exemplo, saúde mental, emoções, relacionamento. A gente meio que já está falando de tudo isso, né? Agora está sendo uma coisa mais específica essa pergunta. E por que você acha que é tão difícil para muitos homens pedir ajuda ou demonstrar essa fragilidade, né? Porque é uma coisa que a gente percebe, tem homem que sabe que está fazendo errado, ou percebe, mas não tem essa coragem de chegar e dizer assim, e aí, como é que eu posso melhorar? Então, pode responder. Eu acho que acho que tem vários motivos, mas eu acho que desempenhar esse papel, acho que faz parte do ser homem, ou pelo menos, aliás, o meu show de stand-up comedy que chama É uma Pergunta, o que é ser homem, e, e algo que eu trago lá que eu trouxe no TED lá, é isso, justamente o que o Zé falou, assim, se você for para a rua com essa pergunta, o que é ser homem, é muito difícil as pessoas conseguirem responder, ou vão corresponder de forma mais rasa, assim, ser homem é ser forte, ser homem é ser responsável, tá, sabe, ser homem, mas acho que esse papel do que se entende do que é ser homem, principalmente essa ideia da fragilidade, que a gente não pode ser fraco, né, que a gente tem que ser durão, que a gente tem que sempre dar conta de tudo, e obviamente, né, mais do que eu, o Zé está aqui para falar isso também, isso tem vários recortes dependendo, porque são várias masculinidades, né? Isso para um homem negro, por exemplo, é talvez mais ainda, né, de se esperar que seja forte ou não demonstre fragilidades, enfim. Mas o entendimento do que é ser homem passa por isso. Então, a partir do momento, como é que você vai conversar sobre essas coisas com alguém, ou como é que você vai procurar terapia, por exemplo, né? Esse negócio do terapia para homem fraco, eu escutei 2 anos atrás num tio meu, num churrasco, né? Como é que esse homem que culturalmente a sociedade, né? Como o Zé também disse, que ensina a gente o que é ser homem e o que é ser mulher, elas nos contam uma história. Como é que a gente aprendeu a ser isso? A gente não tem como. Se eu procurar terapia, se eu conversar com um amigo sobre. Você imagina chegar no churrasco e querer se abrir para um amigo. No churrasco você vai conversar de mulher, de futebol, e é isso. Ninguém chega no churrasco falando, pô, eu brochei ontem. Chega falando que transou com sei lá quantas pessoas. Então, acho que desempenhar o papel do que se entende do que é ser homem, eu acho que isso é base para isso, porque os homens não procuram ajuda. Por que os homens não vão no médico fazer um exame de toque a partir lá dos 40, 45 anos para a sua saúde? Assim, o primo da minha mãe está com câncer de próstata lá exatamente por isso. O cara descobriu isso antes de 50 anos e era isso, super machão, jamais. Não, isso não existe na minha cabeça. Tá lá.
né? Tá lá vivendo, não sabe até quando, porque o médico deu lá uns meses, ele passou disso, mas é isso. Então, o quanto essa educação, o tanto quanto a gente aprende o que é ser homem, é, é, é forte o suficiente para fazer com que você deixe de cuidar da sua saúde por conta de um exame de toque. E aí é isso, né? A gente vai para os lados dos tabus masculinos, de que, né? Imagina, do mesmo jeito que a gente vê o falo, o pênis lá como, meu Deus do céu, é isso que me representa e tudo isso aqui é ser homem, é o contrário também, né? Nossa, imagina encostar aqui na minha bunda, meu Deus do céu, e a gente. E isso tem totalmente a ver também com esses homens homofóbicos e tá tudo relacionado. Então, acho que passa por isso, por o que a gente entende como sociedade do que é ser homem, né? Então, é isso que faz, eu acho que as pessoas, os homens, basicamente, não procurarem essa ajuda, né? E aí é isso, os dados que vocês mostraram de suicídio, eu lembro de uma reportagem que eu acabei citando lá na palestra do TED, que era um caso que acho que ficou bem conhecido no Rio de Janeiro, que o cara matou os 2 filhos, matou a esposa, se matou com um tiro, e ele deixa uma carta falando, né, que ele tinha perdido o emprego, que ele estava, que ele não sabia o que fazer na sua casa, como que ele ia dar conta, como que ele agora ia continuar provendo e mantendo sua família. Lógico que é uma reportagem, uma história, mas mostra muito bem o que é isso, né? Você não pode ser fraco, então você tem que dar conta. O cara decidiu, obviamente que não é assim no momento, ele devia estar no momento psicologicamente muito afetado, é óbvio, ninguém no normal faz isso, mas ele matou a família inteira e se matou. Porque ele tem, assim, eu não conheço ele, não sei, eu estou falando isso do que a gente vê de dados, mas é uma pressão. Ele deixou uma carta falando sobre isso. Ele não tinha mais como manter sua família. Como seria. E aí ele prefere dar fim a todo mundo. É um abismo, é um negócio tão bizarro, né? E é isso. Passa por o que a gente entende o que é ser homem. Eu acho que muito do que o Zé trouxe da gente ter que falar e discutir isso, e desde cedo com meninos, esses vários grupos que existem por aí, é isso. Para você ser homem, você tem que fazer isso, isso, isso e isso, e você não pode ser assim, assim, assado. Você leva isso. Pertencimento total, né? Ainda mais meninos e adolescentes, né? E eu hoje, fazendo psicologia ainda, eu fico ouvindo essas coisas e falo, caralho, é isso, né? Esses grupos acabam cooptando mesmo, trazendo essas pessoas, porque é isso. A gente tem que pertencer a um grupo, isso faz parte de nós como humanos, assim. E a gente acaba indo para um caminho que parece que nos acolhe mais, que parece que nos dá um sentido assim para a vida. Então acho que tudo isso, não sei se eu confundi, eu falei demais assim, mas acho que passa por isso, passa por esse entendimento do que a gente aprende do que é ser homem. E é isso, essas fragilidades que a gente não pode demonstrar, assim. Acho que isso responde um pouco o porquê que homens não procuram ajuda, assim. Acho que é isso, tá? Responde muito, responde muito. Agora a gente está encaminhando aqui para o final, e a gente vai falar um pouco agora de mudança, né, de responsabilidade coletiva. Eu vou dirigir a pergunta agora para o Zé. Zé, o que significa para você, na prática, assumir essa responsabilidade coletiva que a gente está falando aqui diante da violência de gênero, né? Que atitudes, que pequenos gestos que podem ajudar a transformar a forma como homens e mulheres se relacionam no dia a dia? Eu vou começar respondendo pegando um gancho na fala do Tiago, né? Na pergunta que foi feita para ele, que é sobre essa questão de por que os homens não procuram ajuda. E Tiago foi cirúrgico quando ele fala que a gente não procura ajuda porque a gente foi ensinado que a gente é forte, que o homem forte não precisa disso. Mas essa é uma das questões, né? Tem um conceito que, enfim, todo mundo fala disso, mas acho importante registrar aqui, já que a gente está, né, indo na essência da discussão. Tem um conceito do Paul Kivel, de 1980, que é a Caixa dos Homens. A Caixa dos Homens, ela explica muito de tudo isso que a gente está conversando, né?
Eu falei que a sociedade me ensinou a ser homem, mas a sociedade me ensinou a ser homem ensinando o que não é ser homem. E aí também está ligado à resposta do Tiago, né? Então, a gente aprende muito. Homem não pode isso, homem não pode, homem não pode, não pode, não pode. E ninguém fala comigo, olha, Zé, o homem pode isso, o homem é assim, o homem pode chorar, o homem pode demonstrar fragilidade, o homem pode dizer que está sentindo dor. Ninguém faz isso com a gente, né? Muito pelo contrário, vai dizendo que não pode. Então, a gente é criado a partir do não. E aí, esse conceito do Paul Kivel, ele fala justamente de do que se espera do homem, do que se espera. E ele evidencia o que o homem não pode ser. Né? Então, se espera que o homem seja heterossexual, que ele seja forte, que ele não demonstre fragilidade, que ele seja sexualmente ativo. E aí, Zé, mas tem qual é o problema de ser forte? Agora é um problema ser heterossexual? Não. O problema todo é que essa caixa, a partir dessa caixa, para você ser homem, você tem que ser tudo ao mesmo tempo. E se você não é provedor, se eu estou desempregado, se eu não estou bem de saúde, e isso pesa porque a sociedade me cobra que eu seja assim, é que eu vou lá e vou fazer, se eu estou desequilibrado mentalmente, estou com alguma questão psicológica, eu vou dar cabo da minha vida e da minha família também, porque eu não consigo achar saídas. Porque a sociedade está me dizendo que não tem saída. Que ou você é provedor, ou você não pode ser homem. Então, esse é um ponto que linka direto com o que a gente está falando, com a pergunta que vocês fizeram para mim, porque quando a gente sai um pouco dessa forma do que é ser homem, né, para viver outras formas de ser homem, formas diferentes do que a sociedade impõe, né, do que é ser homem, a gente começa a ter uma vida um pouco menos pesada, porque eu começo a me desprender da expectativa da sociedade e começo a entender qual é a minha realidade. Eu falo, nas nossas rodas de conversa, eu falo muito com os homens, e aí eu conduzo rodas específicas também com homens negros, pelo coletivo de masculinidades negras pluriversais, que se a gente fica muito preso a essa ideia do homem provedor. No dia que a gente cai e não cuida da saúde, olha só, né? Eu tenho que ser provedor e tenho que ser forte. Não vou demonstrar que não estou bem, que eu estou doente. Então eu caio doente e não sou mais provedor. Dois problemas. Então, antes que isso aconteça, vamos cuidar da saúde, vamos observar sobre essas questões para poder evitar que a gente, né, que a gente se coloque nesse lugar onde a gente mesmo se cobra e causa dor, né, autoviolência por conta da expectativa do que é ser homem, né? E aí, linkando com a pergunta, quando fala de responsabilidade coletiva, nós homens entendemos que existem formas diferentes de ser homem e que não é a minha forma a única correta. Então, quando eu começo a me abrir para essa visão mais ampla, onde tem formas diferentes de ser homem, que pode ser essa masculinidade tradicional, desde que ela não cause violências, há outras formas que eu não faço ideia, a gente começa a caminhar para um outro lugar, para um lugar onde a gente consegue entender a nossa vivência e a nossa responsabilidade. Um outro ponto que quando a gente fala de responsabilidade coletiva, entender, sim, o meu papel e quais são as consequências do meu papel enquanto homem, do que eu faço, da minha masculinidade. Esse é um dos pontos fortes assim das rodas de conversa. É provocar essa reflexão no cara para que ele entenda, nos homens e nos meninos agora, a gente tem conversado muito com meninos, que entenda as consequências de tudo aquilo que ele faz. E está falando das consequências nele, em outros homens, mas principalmente em meninas, mulheres e pessoas de grupos minorizados, né? Então, essa é observar as consequências das nossas atitudes. E se eu pudesse complementar com dois pontos dentro desse processo reflexivo para os homens, porque a gente está falando de uma sociedade que historicamente começa ali em 1500 e a gente está em 2025. Então, pensar que essa conversa vai chegar fácil para homem, não vai chegar, não. O cara vai me ouvir falando aqui e vai dizer, isso aí é conversa fiada. Isso aí é conversa que não vai convencer ninguém. Como é que eu vou mudar? Como é que a sociedade vai mudar se eu mudar? Muda, obviamente que muda, mas precisa realmente ter um comprometimento.
Por onde é que a gente pode começar? Então, eu daria 2 dicas, assim. Primeiro, a partir do conceito de vieses inconscientes. Quando a gente entende o que são vieses inconscientes, que é todo estereótipo, toda ideia que foi criada, estabelecida, internalizada com base em preconceitos, né, com base em estereótipos. Se a gente tudo isso, né, essas ideias criadas, elas geram violência, algum nível de violência. Se a gente começa a pensar que muito do que a gente fala, do que a gente faz, do que a gente consome, está sendo permeado por estereótipos que está ali dentro do conceito de viés conscientes, a gente começa a repensar a nossa postura para fora. Analisar vieses inconscientes, né? Analisar o que é que move o que eu digo, o que eu penso, o que eu falo, está muito relacionado a o que eu digo, o que eu penso e como eu ajo, né? Está muito relacionado a esse processo de começar um movimento de mudança, né? E o outro ponto são as microagressões. Detesto esse termo, microagressões, porque é micro para quem? É micro para quem? Porque uma pessoa que está todo dia tomando a mesma paulada, todo dia sofrendo com as mesmas questões, pensando, por exemplo, numa mulher negra, que todo dia está ali, sendo colocada num lugar de falta de emprego, de salário baixo, de poucas oportunidades. As poucas oportunidades que conquista são tiradas, né? Pensando nesse processo todo, por exemplo, o que é microagressão para essa mulher que está todo dia ali sendo violentada, todos os dias, vivendo as mesmas situações? Então, não é microviolência para quem sofre, é micro para quem realiza, né? Para quem violenta. Então, se a gente começar a observar também as microviolências, essas pequenas coisas que um momento não, é só uma fala, é só uma brincadeira, não, ela não vai ficar chateada porque hoje a gente não deu oportunidade para ela, ela vai encontrar. Se a gente começa, né, a reduzir e observar essas microviolências no nosso dia a dia, a gente consegue redirecionar a rota, sabe? Consegue mudar a rota. Então, olhar para os meninos e pensar na criação de homens melhores, a sociedade toda fazendo isso, e nós, homens adultos, começarmos a entrar nesse movimento de quebra de estereótipos e quebra, né, de violências que a gente vem cometendo diariamente. Aí a gente vai esbarrar num lugar que se eu sou homem, e principalmente se eu sou um homem branco, eu tenho socialmente alguns privilégios, eu não quero abrir mão deles. Só, meus caros, homens queridos e amigos, vocês estão olhando, nós estamos olhando somente pelo nosso lado. Mas se hoje eu sou esse cara, voltando ao exemplo, né, do cara que é o provedor, mas não cuida da saúde. Eu caí doente hoje e não tenho mais como trabalhar. A minha esposa vai ter que trabalhar, a minha filha vai ter que trabalhar, a minha mãe vai ter que trabalhar, a minha irmã. E como que elas vão ter oportunidades se eu sou o cara que não quer abrir mão dos meus privilégios, que não quer discutir, que não quer conversar sobre, que talvez não queira nem repensar suas próprias posturas? Então a gente precisa entrar num modo de aprofundamento nosso para que as pessoas que a gente ama, ou as pessoas que a gente valoriza, porque para o homem também dizer que ama é um pouquinho difícil, né? Mas essas pessoas que a gente valoriza, elas têm oportunidades. Essas mulheres que a gente valoriza, elas têm oportunidades iguais às nossas. E eu estou usando esse exemplo como um exemplo bem egoísta e bem pobre, né? Mas é para ilustrar como que nossas ações como homens impactam de maneira negativa e elas podem também, né, a partir do momento que a gente muda de postura, elas podem gerar um outro impacto, um impacto positivo de transformação social. Não é hipotético, não é fantasia, né, não é filme da Disney nem filme da Marvel. Aqui o negócio é real, é pensar que a gente precisa se repensar enquanto homens, a gente precisa refletir, precisa mudar a nossa postura para que a gente consiga que a sociedade mude de alguma maneira. Porque se meninas e mulheres hoje estão sofrendo violências e não têm oportunidades, é porque os homens estão cometendo violências. Zé, eu não estou cometendo essas violências. Não sou eu. Mas tem um homem que está cometendo. E se eu não mudo, se eu não começo a discutir e provocar discussão com os meus pares, é um desses que tem a visão de que mulher é isso e menina é aquilo,
que vai chegar mais para frente e vai causar alguma dor, alguma violência à minha filha, à minha esposa, seja lá quem for. Então, eu não sei se eu respondi, eu espero ter respondido, mas o caminho para mim é esse, assim. A gente precisa gerar mudanças. A gente precisa gerar mudanças. E a responsabilidade nossa. Começa com a responsabilidade dos homens, sim, mas é responsabilidade, principalmente nossa, deixar, né, fazer uma auto-reflexão, começar a observar internamente o que é que a gente tem feito e o que é que a gente pode fazer para tornar a sociedade uma sociedade mais equânime. Boa, Tiago. Eu vou sair um pouquinho do roteiro rapidamente, porque tu foi falando esse negócio de pensar as atitudes. E uma coisa que há alguns últimos anos, assim, eu ficando mais consciente também, assim, do que está acontecendo na minha... Né, entender, porque o movimento das pessoas ao meu redor também. E muitos homens, assim, dos quais eu ainda convivo, que eu já convivi, eu percebia que sempre tinha aquela assim, eu sou assim, não vou mudar. Isso é a frase que você escuta muito de homem. Eu nunca escutei isso de uma mulher, mas de homem eu escuto direto, assim, sabe? Aí, você não... Aí, pô, porque tá agindo assim, isso não é legal. Eu sou assim, não vai ter que aguentar. Aí eu comecei a pegar abuso disso. A pessoa falou isso, eu vou ignorar esse bicho aí, quero nem saber dele. Agora você é ignorante, você é chata, você é assim. E aí teve há uns anos atrás, um colega meu, a gente tava conversando, a gente começou a se bicar muito no trabalho, assim, tipo, vez ou outra a gente tava tendo uma faísca ali. Aí uma vez eu peguei e falei, porra, a gente tem que conversar. Isso aqui, aí falei, né? Depois, pense sobre o que você falou e depois a gente conversa. Aí passou uns 2 dias, eu fiz, e aí, você pensou? Aí ele fez assim, não, é porque eu disse, olha, eu não quero desculpa. Você pensou? Como assim? Eu disse para você pensar no que você fez. Você pensou? Eu não quero desculpa. Eu não quero saber quem fez o que com você, o que aconteceu. Eu quero saber se você pensou na sua atitude. Aí ele pegou e soltou uma aqui para mim e foi assim, onde que ele fez assim, como é que você quer que eu pense se você não me diz como é para pensar? Ninguém nunca me ensinou isso. Aí eu disse, não sou eu que vou ensinar, meu amor. Começa a pensar de agora, porque eu cansei de ensinar homem na minha vida. Cansei, assim, tipo, cansei. Aí ele parou assim, ele ficou até um pouco irritado, assim, depois eu fiz, tu não tá irritado comigo, não, né? Aí ele fez, não, eu tô irritado comigo, porque eu nunca parei para pensar desse jeito. Nunca parei para pensar desse jeito. Eu fiz, pois começa a pensar agora. E aí, tipo, é uma coisa que, vez ou outra, quando acontece alguém assim, eu falo assim, pensa na tua atitude, depois a gente conversa. Porque antes eu ficava peitando, brigando, que é aquela coisa que você tem um movimento de, você não pode fazer isso, você tem que fazer assim. Só que a gente não tá aqui, nós mulheres, não estamos aqui para ensinar vocês, adultos, a pensar nas suas atitudes. Isso é uma coisa normal da vida. Tipo, eu, desde muito pequena, eu sempre pensei muito em tudo que eu faço. Então, tipo, quando eu deito na cama, se eu não estiver assistindo alguma série, tá sem energia, tem que olhar para o teto e esperar o sono chegar. Eu tô pensando em tudo que eu falei, que eu fiz durante o dia, para ver se eu não fiz alguma besteira ou falei alguma besteira para alguém. Eu tô trabalhando essa minha terapia há alguns anos, eu tô melhor, mas eu tinha isso muito forte em mim. Então, tipo, como é que um homem deita na cama e não para pensar, porra, hoje eu fui ignorante com aquela mulher, hoje eu não deixei fulana falar, hoje eu, sabe, tipo, assediei aquela pessoa. Então, como assim, gente? É uma coisa que eu fico... Essa é uma pergunta que é para responder, porque tem Não, resposta. Né? pode responder. Acho que um pensamento meu, pode responder. Uma resposta para isso é porque o homem é colocado no lugar da universalidade, principalmente o homem branco, né? É colocado no lugar de ele é o centro. Se ele é o centro, por que ele vai repensar postura e atitude? Por que eu, enquanto homem, tenho que pensar no que eu estou fazendo? Se eu sou o eixo da sociedade. Então, a gente precisa lembrar disso também. E esse exercício que você fez, de devolver para ele o problema, para que ele faça a reflexão, é algo que, inclusive, a gente faz nas próprias rodas de conversa. Quando uma pessoa, um homem, fala, tem uma frase um pouco mais violenta, uma frase que contesta o que a gente está falando, diz, mas isso aí que vocês estão falando, falar é fácil. E aí traz uma fala um pouco, né, de contra. A gente volta ali e a gente usa a expressão rebobina a fita. Talvez nem todo mundo pegue a referência, mas a gente usa essa expressão. Rebobina a fita. A gente volta para ele e diz, olha, você pode repetir, por favor, o que você disse? Só para eu entender melhor. Não estou questionando, não, só quero entender melhor. E a pessoa ali já vai repetir meio preocupada, meio constrangida. Aí eu pergunto para ele, o que você está me dizendo? Se é isso, 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 isso? Porque se você me disse isso, significa isso. É isso mesmo que você pensa? Aí você bota a pessoa para pensar.
Aí você tira, né? Você mostra para o outro homem, no nosso caso, homens mostrando para outro homens, que a gente precisa assim pensar no que a gente fala, porque isso gera impacto. E aí vem aquela questão do, eu falei, mas não queria causar impacto. Não falei por mal, mas a gente não pode esquecer nunca que tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, gera impacto. E a ausência de intenção, ela não significa ausência de impacto. A gente precisa se responsabilizar pelas coisas que a gente faz. Então, se eu não penso, infelizmente alguém vai ter que me botar para pensar, porque eu não fui ensinado, eu não cresci sendo provocado a pensar sobre as minhas atitudes. Muito pelo contrário, tudo que o menino faz, desde que seja uma reprodução do comportamento do homem adulto, é validado como ok. O menino que grita, o menino que bate, o típico. Se voltar para casa apanhado, se vier para casa apanhado, apanha de novo. Chegar em casa, apanha de novo. Então, olha a violência dobrada ou triplicada que esse menino está passando, né? Porque a gente vai sendo ensinado que tudo que o menino faz, desde que seja violento, desde que reproduza esse perfil da masculinidade hegemônica ou da masculinidade violenta, é validado, não é levado para reflexão sobre o que aquilo pode causar, sobre os reflexos daquilo na vida dele e na vida de outra pessoa, né? É engraçado que, escutando, ouvir vocês falar, engraçado não, tá curioso, né, porque me faz pensar. Eu tenho lido muito, estudado muito sobre CNV, né, comunicação não violenta. E aqui, ouvindo o Zé falar, me toca muito nesse lugar, né, de validar com o outro, esse trabalho de checagem, né, do que chegou para mim, é o que você queria dizer. Então, eu comecei a levar esse conteúdo, esse estudo, para a minha experiência pessoal. E eu tenho percebido que os maiores ruídos de comunicação que eu tenho hoje na minha vida são com homens. Porque eu acho que a mulher, e eu posso estar, também estou aqui pensando sobre mim, né? Em termos de comunicação, eu acho que a gente é um pouco mais cuidadosa. Pelo menos acho que eu me relaciono, tá? Estou falando aqui com base no meu lugar de fala aqui do meu entorno. Eu acho que a gente é mais cuidadosa, a gente filtra mais as palavras que a gente vai falar, dependendo com quem que a gente está falando. Então, eu percebi muito que esse ruído realmente da comunicação é mais com os homens à minha volta, isso é um, e eu faço muito esse trabalho de verificação, de checagem com eles. Mas mais do que devolver a pergunta, que eu faço muito essa prática da Let's também, é escalonar isso mais um passo, né? O que você faria diferente numa outra situação, se essa situação se repetisse, parecida ou de forma igual, né? Porque aí a gente vai para um outro tópico que o Zé já trouxe aqui para a gente também, que é de terapia cognitivo-comportamental, que é pensar pensamento, sentimento e comportamento, né? Então, mais do que pensar e sentir sobre aquele pensamento que a gente teve, é como é que isso vem para a prática, né? Como é que a gente materializa isso em comportamento? Então, a pessoa que já buga com o pensar, né, com refletir, ela buga mais ainda na prática, né? Mas, enfim, acho que é um pouco do nosso trabalho enquanto humano, né? A gente exercitar a humanidade de tentar aprimorar, enfim, as relações, as trocas humanas. Bora encaminhar para o final, Let's? Pode falar, Zé. Eu vou reponto aqui. Quando eu disse, viu? Isso é para deixar registrado, porque às vezes a gente fala, a gente entende, mas o vídeo fica, né? Eu não estou dizendo, Letícia, que você tem que continuar ensinando e colocar os homens para pensar. Não estou dizendo isso, por favor. Eu trago de novo para uma reflexão ampla da sociedade. É função da sociedade. Se o homem se coloca nesse lugar de centro e não reflete, alguém vai ter que fazer isso. Então, nós, enquanto sociedade, a gente precisa fazer. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o Zé Ricardo, por exemplo, está no lugar de que não vai cometer algum tipo de violência ou que vai, de repente, que não quer ser colocado, empurrado para o ponto, para o modo reflexão. Tem que ser colocado, independentemente de ser uma pessoa que discute, que conversa. Então, a sociedade precisa fazer esse papel, né, de fazer com que nós, homens, que a gente reflita sobre as nossas ações. E eu não estou falando especificamente do papel das mulheres e das mães, é um papel da sociedade de uma maneira geral. Vocês vão falar alguma coisa? Não, só
Acho que isso que o Zé falou é completamente isso que eu ia falar nesse sentido do cara se sentir o centro. E esse dia entrou no Uber um cara, uns quase 60 anos, eu acho. Ele nem sentou ele abriu a porta, eu tenho uma placa atrás do banco, assim, falando, põe usa o sim, por favor, e aí tem divulgo ali o Homem Sem Tabu, e aí tem assim, diga não à violência contra a mulher, diz que 180. E ele nem sentou no banco, e ele perguntou para mim, você acredita nessas coisas aqui? Aí eu falei, que coisa? Não, isso aqui, ó, violência contra a mulher, não sei o quê, e aí era nesse sentido que ele ia. E ele me disse, no alto dos seus 60 anos, eu imagino, que ele não conhece nenhuma mulher que já tenha sofrido violência. E aí eu falei, eu não falei o que eu pensei na hora, mas eu falei, eu falei para ele, tá, pode ser que essas mulheres não confiaram em você para te falar sobre isso, porque todas que eu conheço, ou a maioria já sofreram, e talvez as que eu não sei é porque não me falaram. Né? E a gente nessa conversa, mas aí ele entrou em assunto assim de quase de terra plana e negacionismo. Eu falei, tá, eu entendi com quem eu estava conversando. Mas é isso, tipo, como é que eu vou. Não cabe como é que eu vou parar para pensar, porque como eu tô errado? Não, é a minha verdade. Então, eu acho que é isso, é muito difícil. E só uma outra coisa que tem a ver com o que o Zé falou é que às vezes, mas eu não bato na minha esposa, eu não sou o cara que estupra, né? O que você faz quando numa roda de amigos isso acontece? Eu lembro de um churrasco na casa da minha família, tinha um monte de gente, e eu sentado na mesa, e na mesa de trás tinha primo, prima, namorados, e aí começaram a falar do caso do Neymar, da Nájila, do estupro, não sei o quê. E aí começaram a falar, não, porque falsa denúncia e tal. Aí minha mãe já olhou para mim e falou, tá, você não se aguenta, né? E eu fui na mesa e comecei a conversar. Falei, mas como assim? Mas é que aqui lá é um caso de falsa denúncia. Eu falei, quantas casos de falsa denúncia você conhece? E começar a discutir sobre isso. Os dados mostram isso aqui, de estupro, de não sei o quê. Acho que quando eu falo nos meus vídeos, né, e óbvio, eu também acabo tentando dançar um pouco a dança do algoritmo, né? Às vezes acaba tendo uma polêmica, tal, mas quando eu aponto o dedo e falo, porra, você é responsável por esse caso de estupro que acabou de acontecer, eu entendo que apontar o dedo a falso dos homens, né, Zé, eu sei disso. O começo do Homem Sem Tabu era bem pior, porque eu apontava muito mais o dedo. Mas quando eu falo isso, não é óbvio que eu sei que você talvez não é o estuprador. Mas quando tem um assunto desse, quando essas coisas aparecem, né? Você faz piada sobre isso, você desacredita da palavra da mulher, enfim. Eu acho que quando eu falo você também é responsável, é sobre isso. Como que é o seu comportamento frente a essas situações, né? Então, acho que só para complementar um pouco e falar também sobre isso. Acho que é por esse lugar aí. Eu pensei mais umas duas coisas, mas eu acabei me esquecendo. Tenho problema com isso. Mas acho que é isso. Né? É isso. Total, se tu falasse até lembrar aquela frase que por muito tempo as mulheres também começaram a usar na internet, que era tipo, todo homem é um potencial estuprador para uma mulher, né? Então, tipo, o que os homens chegavam, assim, quando publicava essa frase para esculhambar, para dizer que não era bem assim, etc e tal, era absurdo as coisas que você lia, assim, e, tipo, vocês não estão conseguindo entender o que a gente está falando, mas vamos lá, um dia vocês vão conseguir, com fé, né? Com fé vocês vão conseguir. Mas, enfim, gente, nesse momento aqui, né, a gente até passou já meia hora do nosso tempo aqui, mas nesse momento aqui eu direcionaria os homens para que estiverem assistindo, né, agora ou depois a gravação para procurar ajuda para essa mudança de comportamento, de aprendizado também. Mas eu assumo para vocês que a gente tentou encontrar algum número oficial, alguma coisa assim, como 180 ou então o 190, né? Que a gente sempre direciona e a gente não conseguiu encontrar. Então, nesse momento, por conta do horário, eu queria pedir que vocês fossem um pouquinho mais breves mesmo assim, de sugerir perfis, podem ser os de vocês, podem ser de grupos de homens, como o Zé já trouxe o exemplo de um aqui, mas que as pessoas, o homem que tiver, o menino que estiver assistindo essa roda de diálogo aqui, diga, poxa, eu acho que eu quero ir ali, eu vou trocar uma ideia com essa galera para ver se eu consigo melhorar. Pronto, agora começa. Eu reforço
dois pontos, duas dicas, assim, que, para mim, são confiáveis e eu me sinto à vontade para compartilhar. Pensando nas masculinidades de uma maneira geral, para iniciar o seu processo de entender como precisa mudar, o que fazer, lendo conteúdos, acessando, né, diariamente conteúdos, eu indico o próprio Papo de Homem. As nossas redes sociais, elas têm um movimento muito grande de conteúdo, e não somente movimento, mas conteúdos de aprofundamento, de qualidade, que dá para você ir pegando um pouquinho sobre cada tema e ir se inteirando, e dali você pega uma dica de um outro conteúdo, e o coletivo Memo, que é Memo, é homem escrito ao contrário, né? Também pelas redes sociais é possível encontrá-los, e eles têm promovido ainda alguns encontros de formação. Então, talvez, né, sair desse lugar de dar mais um passo, né, para além de absorver o conteúdo, mas agora começar a estudar de maneira mais organizada, digamos assim, o coletivo Memo. E eu vou trazer também o Pluriversais, novamente, que é um coletivo de masculinidades negras que eu ajudo a conduzir. Pluriversais, hoje, ele se reúne de duas maneiras. São 2 encontros mensais, um presencial em São Paulo e outro online para todo mundo que tiver de qualquer lugar do país, desde que seja um homem negro, um homem que se identifique como negro, que esteja disposto a conversar. O Pluriversais a gente não conversa a partir da teoria, a gente conversa a partir das experiências. E por isso ele tem sido tão eficaz assim ao longo desses anos. Então essas são as minhas dicas. Só uma observação, eu gosto de fazer observação. O Todo Homem é Potencial Estuprador, esses dias eu usei o exemplo, teve uma garota, uma guria, que chamou o técnico da internet ou da luz da companhia ali no Paraná, e o cara foi arrumar a luz da casa dela, alguma coisa assim, e estuprou ela. Então, todo homem é um potencial, porque ela não sabe quem está chegando na casa dela. Então, acho que é esse tipo de noção que é difícil fazer as pessoas terem, né? Mas, enfim, aliás, eu indicaria os conteúdos do Papo de Homem. Aliás, eu estou curioso e quando que sai esse terceiro documentário? Se você quiser falar em primeira mão aí pra gente, a gente não jura que não conta para ninguém, tá? Eu fico com medo de falar datas, porque eu já disse 2 datas e aí o pessoal briga comigo que não é para falar data. Mas eu diria que é no início do segundo trimestre de 2026. 26, tá bom. Aí, Ano que vem. Ano que vem. Com certeza vai ser muito foda. Eu ouvi você falando ali, caramba, é muito legal mesmo. Quero indicar um livro, 2 livros assim que me vem na cabeça, que de leituras muito tranquilas e que acho que tem tudo a ver. Um é do JJ Bola, que é Seja Homem, que é bem bom esse livro, muito bom. Um livro curto também, não é nada que você tem que ler uma Bíblia, é um livro muito legal. E o da Nana Queiroz também, que é Os Meninos São a Cura do Machismo. Os Meninos São a Causa, tá arriscado causa e é cura. Um baita livro, muito legal. Inclusive, fiz uma live com ela para falar do livro, foi muito maneiro. Então, acho que esses 2 livros também são bem legais e tem tudo a ver com o que a gente está falando. E é isso, assim. Obrigado, gurias. Não sei, já pode dar tchau? A gente está terminando, né? Mas ainda não. Então tá. Ainda não. A gente está terminando, mas antes de terminar oficialmente... Eu só queria falar uma coisa rapidinho, gente. Só lembrando também, a gente falou muito aqui das rodas, né, de acolhimento, mas só para lembrar que isso não é terapia, né? Eu acho que é importante a gente falar deixar essa pontuação. Não elimina, né? Não extingue aí um trabalho de um processo conduzido por um profissional especializado, inclusive a gente reforça, endossa, orienta, como o Thiago falou no início aqui da experiência pessoal dele. Acho que eu, particularmente, levanto muita bandeira, faço há mais de 20 anos, várias linhas, então, assim, façam sim. Não é terapia, mas eu costumo dizer que grupos e rodas, assim, são terapêuticos, né? Fazem um trabalho terapêutico, embora não sejam terapia. Era só isso. Temos pergunta aqui, gente, rapidamente. Vocês já perceberam mudanças significativas no ciclo social de vocês
quando alguém apontou, assim, algum amigo, enfim, que reproduz algum comportamento que foi meio, a Ju colocou zoado, né? Mas, enfim, fora aí do possível contexto do que seria o correto. Tá. Já, o que eu entendi do meu círculo, assim, né? Exato, da sua experiência pessoal, perfeitamente. Bom, acho que, mais uma vez, bem brevemente, assim, acho que ainda mais quando a gente vai ficando mais velho, né? A gente vai repensando amizades e mudando, deixando pessoas. Então, assim, hoje, eu acho que, lógico, eu tenho amigos homens e, obviamente, não existe, né? Por mais que você queira pensar nas coisas, não tem. Em algum momento você reproduz, você é machista, em algum momento né, isso não tem. Eu acho que não existe assim. É, mas meu círculo de amizade, ou as pessoas assim mais próximas que eu escolho estar do meu lado, são pessoas mais parecidas comigo, assim, então que têm atitudes e que até vi esses dias acho que é o Rodrigo Hilbert lá, né, falando, deu um interesse, falando, eu me afastei, quase não tenho amigo, me afastei porque não fazia mais sentido para mim e tal. Isso aconteceu comigo em algumas situações pontuais também, de tipo, acho que isso aqui não tem mais nada a ver. Então, eu acho que hoje em dia, meu círculo, as pessoas que estão à minha volta, de alguma maneira pensam um pouco parecido, ou pelo menos se esforçam para ter comportamentos diferentes, sabe? Obviamente, você vai estar num churrasco e vai ter amigo do amigo, ou até mesmo próximo. Tenho amigos que não concordam com tudo que eu falo e que eu penso, e ok, é assim mesmo. Estava tentando convencer meu tio e um dos meus melhores amigos de que homens eram privilegiados num churrasco lá na minha casa. Eles, assim, dificílimo fazer eles entenderem isso. Então, assim, pessoas muito próximas, mas na grande maioria eu vejo uma melhora, assim, né? Falando das pessoas próximas a mim. Eu posso falar assim, quando eu li a pergunta, eu lembrei de pessoas, eu lembrei de amigos. Eu fico muito feliz assim de poder responder essa pergunta de uma maneira muito convicta. Eu tenho percebido mudanças e mudanças significativas, porque eu percebi que no início eram as pessoas que ouviam e ficavam caladas, os homens ouviam e ficavam quietos. E aí depois eu comecei a perceber, chegava assim, Zé, eu tô lendo aquele livro, Zé, eu tô assistindo aquele podcast ou assistindo aquele filme. E hoje é ligar mesmo, tipo, de madrugada, inclusive, dizer, olha, eu não estou conseguindo dormir, porque eu briguei com minha esposa, eu disse isso a ela, ou ela me disse isso, me disse tal coisa, eu fiquei pensativa, não consigo, não tem outra pessoa para perguntar sobre isso, então, o que é que você acha? Me ajuda a pensar sobre isso aqui. Então, eu tenho percebido que, claro que tem essa questão, né, de um filtro natural que a vida faz, quando você começa a dialogar, a mudar sua postura, a trazer um tema com mais frequência, a confrontar quando os amigos, os familiares têm falas violentas, né? Quando a gente começa a seguir por esse caminho, é comum, é normal que alguns se afastem. Mas é muito curioso perceber que os que estão presentes, eles estão saindo desse lugar de que ficavam meio ressabiados ali ouvindo e hoje ligam e querem conversar mais sobre isso, né? E é muito engraçado, assim, eu há 15 dias atrás, mais ou menos, eu recebi uma ligação de um amigo justamente para falar sobre o que estava acontecendo entre ele e a esposa, assim, a preocupação dele. E aí a conversa durou 1 hora e 29 minutos. E aí quando eu desliguei o celular, a mãe falou assim, tava conversando com quem, menino? Não, eu falei, poxa, mais 1 minuto e a conversa com fulano levaria 1 hora e meia. Ela estava conversando com ele, falou o nome da pessoa, né? Eu pensei que estava falando com outra pessoa, de trabalho. Eu falei, não, mãe, a gente estava pedindo, estava conversando sobre questões particulares e tal. E aí, então, estão procurando, tem uma mudança sim. A gente tende a olhar pelo todo, pelas notícias, como elas chegam, mas a gente precisa olhar pelos casos que estão próximos da gente, sim. Então, o cenário pode ainda não ser o melhor,
mas existe uma mudança em curso, sim. Boa, gente. Obrigada pela resposta, Juliana. Obrigada pela pergunta. E, Tiago e Zé, eu quero agradecer muito em nome da Não é Não, por vocês aceitarem o nosso convite, estarem aqui trocando tanto com a gente, né, nesse papo tão massa. Esse foi o primeiro que a gente passou mais tempo do que a 1 hora, já chegou até 1h10, agora tá 1h40 aqui, a gente vai conversando. É mais que a ligação do Zé. À noite ainda. Então, só o pessoal que está assistindo, né, Juliana, agradecer sua presença também. E quem está assistindo, toda a última semana do mês, a gente tem um encontro marcado na Purpurina Antenada. Próximo mês vai ser o nosso último encontro, e em breve a gente vai divulgar para vocês o tema e as convidadas. Boa. Gente, a nossa sessão durou mais que o telefonema do Zé com um amigo, não é isso? Pegando gancho aqui, gente. Estamos com quase 2 horas de sessão. É isso aí, gente. Foi uma alegria estar aqui com vocês em mais um mês trocando nessa iniciativa da Não é Não. Essa é a nossa contribuição para a gente abordar assuntos importantes de forma leve, descontraída. Super obrigada aqui aos convidados por terem aceito o nosso convite, terem dedicado o tempo de vocês para estarem aqui conosco hoje. É muito bonito dividir a roda com homens, ver como vocês exercem aí a figura, né, de aliados nossos, e não como inimigos nessa luta, que é uma luta de todos nós, enquanto sociedade. A gente falou tanto de sociedade aqui hoje. Obrigada às parcerias que a gente fez hoje aqui nessa sessão com Homens Sem Tabu, @HSemTabu, na figura aqui do Tiago Oliveira, o Papo de Homem, @Papo de Homem, na figura do Zé Ricardo. Agradeço demais o acolhimento, a colaboração de vocês hoje conosco aqui, dentro e fora da sessão. E se você não conhecia o trabalho dos meninos, você que está assistindo a gente agora ou que vai ver depois, siga, acompanhe, que você vai consumir conteúdo de primeira qualidade por lá. Meninos, esse espaço agora é de vocês, para vocês dividirem, enfim, trabalhos de vocês, enfim, projetos pessoais de vocês. Antes só de passar a bola para vocês, vou finalizar lembrando de seguir a Não é Não nas redes sociais, o Instagram da gente é o @NãoÉNão_, no LinkedIn também é só buscar a gente por lá no campo de busca Não é Não. Nossa campanha de Carnaval 2026 também já está no ar, no site oficial da Benfeitoria, então corre lá nas nossas redes sociais para se informar mais. E agora fiquem à vontade, aí é o que a gente chama de momento jabá, para vocês mencionarem os projetos pessoais de cada um de vocês. Esse espaço é de vocês. Tá, eu vou. Obrigado mais uma vez. Sempre fico muito feliz quando as pessoas convidam para essa troca de ideia, de verdade. Acho que faz parte também do que a gente se propõe a fazer, né? Na internet e na vida. Então, muito obrigado, né, Ana, Letícia, pelo convite, pelas trocas aqui, ao Zé. Eu não conhecia, nunca a gente tinha participado de algo assim. As pessoas que assistiram, que vão assistir, que fiquem no canal, no YouTube, me sigam lá se gostarem, ou pelo menos se interessar, vai dar uma olhada lá, né? Não precisa seguir, né? Às vezes não gosta, e tá tudo certo também. Mas vai dar uma olhada lá no H Sem Tabu. Enfim, acho que é isso. Obrigado. Contem comigo aí para projetos futuros. Deixo isso aberto para o Não é Não, deixo isso aberto para o Papo de Homem. Estou sempre aberto mesmo, porque eu acho que é isso, sim, né? A internet, a gente se ajudar e de estar junto no que a gente entende que é o caminho, ou pelo menos que a gente acha que pode ajudar, assim. Então, obrigado mesmo, bom fim de sexta, bom final de semana para todo mundo, e é isso. Obrigado mesmo a todos vocês aí. Acho que é isso. Eu vou aproveitar então para começar também agradecendo. Obrigado, meninas. O trabalho de vocês é maravilhoso, necessário. Estou com o coração machucado, assim, de saber que estão entrando na reta final, mas entender também que vocês precisam dar continuidade às ideias, aos objetivos de vocês por outros caminhos, e, enfim. Imagino que vocês não vão parar e me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Agradecer a vocês,
Agradecer em nome do Zé, agradecer em nome do Papo de Homem, agradecer também ao Tiago. Tamo junto, vamos dar continuidade a essas conversas. Pensando em convites, acho que primeiro Papo de Homem, sintam-se à vontade para visitar o Papo de Homem nas redes sociais, tanto no Instagram, no LinkedIn também, mas a produção massiva de conteúdo está no Instagram, está no site. Os documentários, O Silêncio dos Homens e Precisamos Falar com os Homens sobre Violências, estão gratuitos, assim como outros vídeos de ferramentas para serem utilizados em atividades, vídeos mais curtos, vídeos mais completos, enfim, tudo disponível, um volume muito grande de materiais disponíveis, assim como vai acontecer também com o documentário Menino Sonho dos Homens do Futuro, que vai ficar disponível de maneira gratuita. A gente não sabe ainda como é que vai ser. Na verdade, não é que não sabe. A gente está formatando a melhor maneira de distribuição desse conteúdo. Muito provavelmente a gente vai fazer uma exibição aberta, então quem tiver interesse em fazer uma exibição do documentário na sua casa para sua família, na igreja, no terreiro, no coletivo, no trabalho, na faculdade, entre em contato com a gente, que a gente vai disponibilizar uma cópia e um guia de orientação para a condução de rodas de conversa, para que vocês possam, além de assistir o filme, trocarem, né, dentro do ambiente que vocês vão fazer a exibição. Então, por favor, contem com a gente. E puxar também um pouco para o meu lado, né? Zé Ricardo, ele, além de ser essa pessoa que fala muito, ele também é escritor, e nas redes sociais dele tem uma série de projetos ali que estão relacionados a esse mundo da literatura, ou falando sobre a minha escrita, ou festejando as literaturas de pessoas negras e afro-indígenas, e pessoas indígenas, enfim. Entra lá no seu Zé Ricardo Ferreira, e vai ter bastante coisa lá para ler e para acompanhar também, para além das questões sobre as masculinidades. Muito bom, meninos. Eu não queria deixar vocês irem embora, né? Verdade que eu estou aqui apaixonada por vocês. Quanto mais vocês falam, maior meu fofurômetro já explodiu. Então, obrigada. Pessoal, agora para a gente fechar com chave de ouro, vamos fazer um registro aqui oficial da sessão, que a gente está chamando de momento print, antes que a Letícia me mate, porque no mês passado eu esqueci. Então, esse mês eu vou lembrar. Então, vamos lá, pessoal. 3, 2, 1... Boa, foi, Letícia? Foi. Ju, obrigada por ter ficado com a gente também até o final, tá? Precisamos aqui reconhecer. Gente, obrigada mais uma vez. Carol, inclusive, agradecendo a parceria aqui da gente. Gente, boa noite, bom descanso para vocês, ó, pro final de semana. Muito obrigada pela troca. Assim que a gente colocar no ar, a gente avisa para vocês pelo WhatsApp também, para vocês terem acesso à gravação, e vai estar no nosso perfil também, sendo avisado para quem quiser assistir e acompanhar a gente. Tá bom? Um beijo. Obrigada, pessoal. Bom final de semana. Obrigado, gente. Tchau, beijo, bom Tchau. final de semana. Tchau, tchau.